Então vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, o Senhor Deus nos reuniu hoje num mesmo lugar. Nós estamos louvando ao Senhor Deus e estamos aprendendo a Sua palavra. Nós agradecemos pelo Espírito Santo estar junto conosco, abrindo nossos corações, para que assim possamos compreender de forma correta a palavra do Senhor Deus, através da grande graça do Senhor e poder, que nós possamos viver a nossa vida. Senhor Deus, na semana passada também, entre as muitas conferências, seminários que nós tivemos, o Senhor Deus realmente permitiu para que nós pudéssemos ser conduzidos. Nós agradecemos pela sua ajuda. Que o Senhor possa estar cuidando de cada um de nós, sustentando cada um através da sua mão gloriosa, para que possamos crescer de forma correta diante do Senhor. Em 30, 60, 100 vezes nós possamos frutificar diante do Senhor. Nesse tempo agora também, o Senhor, o Espírito Santo, possa estar junto conosco, no meio de nós para trabalhar, para que o Evangelho possa ser prescrito de forma profunda em nossos corações. Que o Senhor possa levantar muitos de seus servos, que pelo mundo todo, para todo o trabalho do Senhor Deus, que o Senhor possa estar junto conosco. Que o Senhor Deus possa proteger o pastor Lee, que está no Japão pregando o seu Evangelho agora no momento, Senhor. Que o Senhor Deus possa guardar a vida dele. E nesse tempo agora também, que o Senhor possa estar junto conosco para nos ensinar qual é a sua palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬양대 찬송 읽겠습니다. 세상 모든 수고는
Vamos procurar na Bíblia. Salmos 147, versículo 15. Salmos 147, versículo 15. O que envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. O que dá a neve como lã, esparge a geada como cinza. O que lança o seu gelo em pedaços. Quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e os faz derreter. Faz soprar o vento e correm as águas. Versículo 18, vamos ler todos juntos. Manda a sua palavra e os faz derreter. Faz soprar o vento e correm as águas. Até aqui. O pastor Lee, ele está no Japão, realizando o retiro de inverno agora. Após terminar o retiro de inverno, nós temos programado a reunião, a conferência dos pregadores, dos missionários, que vocês possam orar por isso. Então, hoje, a palavra de hoje, Salmos 147, começando do versículo 15 até 18, são palavras que eu quero pensar um pouco. Então, as pessoas que receberam a salvação, tem pessoas que recebem diversas dificuldades no coração. Então, nós temos o inverno, o verão, o outono. Dentro do nosso coração pode chegar o inverno. Mas nós pensamos, quando está o inverno, será que a primavera pode chegar no meu coração? Então, tem pessoas na dificuldade, na aflição, nos pensamentos. Então, essa palavra é para as pessoas que possa se tornar uma ajuda para as pessoas que têm alguma dificuldade, que estão em sofrimento. Então, primeira palavra de Salmos 147. Vamos aprender qual é o tema desta palavra, de forma simples. E depois eu irei falar referente à nossa vida de fé. Então, o povo de Israel é a nação que provou diretamente do trabalho do Senhor Deus. Então, esse evangelho é algo que realmente aconteceu, realmente houve no povo de Israel, e isso chegou para dentro de nós também. Então, em Salmo 147, nós podemos ver que o povo de Israel, eles continuamente desobedeceram diante do Senhor Deus, por eles terem pecado demais. Durante 70 anos, eles se tornaram escravos da Babilônia, vivendo na terra da Babilônia, após a dominação da Babilônia. O templo em Jerusalém foi destruída, a terra foi desolada, e todo o povo de Israel, de forma tão triste e infeliz, eles se mantiveram cativos na Babilônia. Na Babilônia chegou o inverno, e o povo de Israel, eles clamaram pelo Senhor Deus nas prisões da terra da Babilônia. E aqui está registrada a palavra que o Senhor Deus restaurou a sua nação, o povo de Israel. O povo de Israel, eles agora, para retornarem para a terra de Israel, e foram abençoados pelo Senhor Deus. E esse tema está escrito, registrado na Bíblia. Então, essa palavra é referente a 70 anos da imagem do povo de Israel, o sofrimento que eles tiveram, que se é representado como o inverno. Então, em Salmos 147, versículo 16. O que dá a neve como lã, esparge a geada como cinza. O que lança o seu gelo em pedaços. Quem pode resistir ao seu frio? Então, a grande dor, sofrimento, tribulação do inverno chegou ao povo de Israel. Agora, mas se o povo de Israel retornarem para o Senhor Deus pode permitir a primavera quente a eles. Manda sua palavra e os faz derreter. Faz soprar o vento e correm as águas. Então, o povo de Israel é o mesmo que esta palavra. Por isso, o povo de Israel, quando eles desobedeciam, na Bíblia está representado de forma
tão clara sobre como o povo de Israel ele foi julgado. Então, o povo de Israel, eles foram levados como escravos, a terra foi desolada, eles se perderam, faliram completamente quando desobedeciam ao Senhor Deus. Todos eles receberam uma grande dor e sofrimento. Não havia paz no povo de Israel. A nação de Israel era uma nação perdida, sem a sua própria nação, sem a sua terra. Mas por que esse povo de Israel eles se depararam com esse inverno da tribulação? Aqui existe um motivo. Salmos 147, versículo 10. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz nas pernas dos homens. Então, o povo de Israel, eles se encontraram com a tribulação do inverno. Por qual motivo? Por essas palavras. O Senhor Deus, ele não se deleita na força do cavalo. O que significa esta palavra? A força do cavalo representa toda a força visível. O povo de Israel, eles precisam depender do Senhor Deus, mas eles dependiam muito do Egito. Dependiam muito dos poderes, dos bens visíveis aos olhos. É por isso que eles se deleitam da força do cavalo. Nem se compraz nas pernas do homem. Quer dizer que eles vivem conforme a sua vontade por onde caminham. Já que o povo de Israel é o povo do Senhor Deus, eles precisam depender do Senhor Deus. Eles precisam estar na graça do Senhor. Mas eles dependiam da força visíveis. Eles viviam conforme a sua vontade. Quer dizer que assim eles se encontraram com o inverno da tribulação. Depender da força, se deleitar da força do cavalo é se deitar no Egito. Você seguir, gostar das suas pernas, quer dizer que você segue conforme a sua vontade. Vamos procurar Isaías, capítulo 31. Versículo 1. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos. Não atentam para o Santo de Israel, e não o buscam ao Senhor. Todavia, também ele é sábio, e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras, e levantar-se-á contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens, e não Deus, e os seus cavalos carne, e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador, como cairá o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. O povo de Israel tinha muitos cavalos desde antigamente. É por isso que o povo de Israel, em vez de depender do Senhor Deus que está do lado, eles sempre buscavam o cavalo, buscavam a força do povo do Egito. Queriam depender da força, do poder visíveis aos olhos. É por isso que eles queriam descer para o Egito. Eles queriam depender dos cavalos. Então eles dependiam dos cavaleiros, as coisas visíveis aos olhos, os poderosos. Por que o povo de Israel eles se encontravam com essa dor, esse sofrimento do inverno? Por causa que eles acreditavam ser maiores os poderes visíveis do que o Senhor Deus. Vamos procurar Ezequiel, capítulo 29. Capítulo 29. Versículo 6. 29, 6. E saberão todos os moradores do Egito que... Ezequiel, capítulo 29, versículo 6. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor. Porquanto se tornarão um bordão de cana para a casa de Israel. Tomando-te eles pela mão, te quebrastes e lhe rasgaste todo o ombro. E quando se apoiaram em ti, te quebrastes, e lhes fazia tremer todos os seus lombos. Então, o povo de Israel, eles são como um cajado, uma cana que se quebra. Então, quando você se apoia em um cajado que quebra, então você se machuca. Eles pensavam que o povo do Egito era muito forte. Mas diante do Senhor Deus, eles são como uma cana quebrada. Eles são como uma nação totalmente podre. É por isso que o povo de Israel eles se machucam ao apoiar e se dependerem deles. Por que a dor, a tribulação chega ao povo de Israel?
por causa que eles dependem de toda a força, de todo o desejo dessa carne. Quer dizer que eles vivem conforme a vontade, a ordem, todo o desejo deles. Já que eles seguem todo o pensamento da carne, ordem da carne, desejos, eles não conseguem viver. Vocês sabem qual é o maior pecado do povo de Israel, certo? Eles se afastaram do Senhor Deus. Eles largaram a vontade do Senhor Deus. Eles achavam que eles poderiam viver uma boa terra para se viver. A terra. Tivemos a Torre de Babel. Também eles disseram: sem Deus, vamos criar a maior torre para atingirmos os céus, para marcarmos a nossa presença na terra. Então, agora também está tendo um tempo para aniquilar, abandonar ao Senhor Deus. Se vocês olharem Titanic, aquele cruzeiro, ao bater com o iceberg, muitas pessoas estavam para morrer. Por volta de 2.200 pessoas estavam a bordo e por volta de 1.500 morreram. Então o capitão, ele disse, nem o Senhor Deus não consegue fazer nada por esse cruzeiro, porque eles bateram com o iceberg. Então aconteceu um grande problema, um grande acidente, muitas pessoas morreram. Então aqui agora. Então, o povo de Israel agora, eles estão na maior tribulação do inverno. Então o Senhor Deus faz cair a neve fortemente, a geada sobre todo esse povo. Então se você bate, recebe a geada como assim, realmente dói, não é? Receber esse granizo. Então o Senhor Deus, ele permitiu um grande ensinamento e está batendo forte no povo de Israel. O povo de Israel, cada momento que eles desobedecem, eles recebem esse sofrimento. Aparece diversas vezes a palavra geada sobre a dor permitida ao povo de Israel. Quando houve as 10 pragas no Egito, houve a geada com fogo, quer dizer que são pedras de fogo caíram dos céus. Então, quer dizer que o Senhor Deus também, sobre a terra de Canaã, sobre as 10 nações do Egito, o Senhor Deus também permitiu a geada. Também a Rússia, quando atacou a Israel, em Ezequiel capítulo 39, o Senhor ele disse que faria cair uma grande geada sobre a Rússia quando atacasse Israel. Então, quando teve durante 7 anos de tribulação, realmente qual foi o peso da geada que caiu? Realmente 100 vezes mais. Quer dizer que é 56 quilos o peso da geada. Então 56 quilos, quer dizer, uma pedra de 56 quilos caindo dos céus. Então já que eles desobedeceram ao Senhor Deus faz cair essa geada. Quer dizer que o Senhor Deus espanca esse povo de Israel. E assim o povo de Israel, eles possam perceber, nossa, nós realmente erramos, para que assim eles possam retornar. Então verdadeiramente quando eles se arrependem, chega a primavera para eles. Quer dizer que eles, chegando ao povo de Israel, eles cada momento vão se abaixando e eles vão se tornando como, realmente o quê? Minhocas, mais baixos do que tudo. Então, é Isaías 41. Isaías 41, versículo 14. Então, esta palavra é a palavra que o Senhor ele está dizendo que o povo de Israel será levado e irá sofrer como escravos. Versículo 14, vamos ler. Não temas, tu verme de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Então disse, tu verme de Jacó, povozinho de Israel. O povo de Israel durante 70 anos como escravos. Eles estavam no momento mais triste e infelizes da vida deles. Só de ver nessa terra, eles estavam no maior sofrimento. Então eles estavam no meio do sofrimento, cada momento eles estavam mais reduzidos. No meio dessa toda essa dor, eles buscaram ao Senhor Deus. E assim chegou a primavera ao povo de Israel. O Senhor Jeová está próximo daqueles que realmente têm o coração quebrantado, daqueles que buscam o Senhor Deus. Realmente existe a grande dor para aquele prisioneiro, aquele malfeitor que está na cruz. Mas quando ele se encontrou com o Senhor Jesus, chegou o que? A primavera para o seu espírito. Então ele disse, Senhor Jesus, quando fores para o teu reino, lembra-te de mim. Então o Senhor Jesus disse para ele, hoje mesmo você estará comigo no paraíso.
quando você se arrepende verdadeiramente. Realmente o Senhor Deus, ele permite a paz, a primavera a esse povo. Então, no meio da dor, no meio desse sofrimento, 70 anos de tribulação, eles clamaram ao Senhor Deus. E assim o Senhor permitiu a libertação. Também se olharmos na Bíblia, Jeremias, quando vós buscardes-me com todo o vosso coração, verdadeiramente me encontrarás. Encontrarás comigo. Então, o povo de Israel, quando eles estavam no meio da dor, eles buscaram verdadeiramente ao Senhor e o Senhor se encontrou com eles. Em Salmo 120 também, está falando sobre o povo de Israel quando foi levado em cativo. Quando eles estiverem na maior dor, quando eles estiverem buscando ao Senhor Deus, na maior tribulação, o Senhor os resgatará. Salmos 102. Vamos procurar. Versículo 1. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa. Versículo 6. Sou semelhante ao pelicano no deserto. Sou como um mocho nas solidões. Vigio como um pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que se enfurecem contra mim têm jurado contra mim, pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida, por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantastes e me arremessastes. Então agora ele está representando ao povo de Israel. O povo de Israel, no meio da dor, eles buscaram ao Senhor Deus. Versículo 19. Pois olhou desde o alto do seu santuário, desde os céus o Senhor contemplou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte, para anunciarem o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Quer dizer que o Senhor Deus soltou aqueles que estavam sentenciados à morte. O povo de Israel, quando eles estavam no meio da dor, eles foram libertos. E assim, finalmente chegou a primavera ao povo de Israel. Vamos procurar Salmos 126, que tem o mesmo tema. Salmos 126, versículo 1. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Então, um tempo tão árduo de 70 anos, eles sofreram. O Senhor permitiu a libertação ao povo de Israel. Como deve ser tão bom? É por isso, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Tá, aqui está mostrando um grande trabalho do povo de Israel ser liberto da Babilônia. Quer dizer que chegou a primavera a eles. Vamos para Salmo 147. O povo de Israel agora retornando de cativeiro da Babilônia. No 147, versículo 2. O Senhor edifica a Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Quer dizer que o Senhor Deus ele edifica novamente Jerusalém que foi destruída. O Senhor Deus restaurando o povo de Israel. Ele também construiu ali o seu templo. O santuário, os muros do castelo foram reconstruídos. É por isso que o Senhor Deus já que permitiu a bênção para o povo de Israel.
Josué e Zorobabel construíram o seu castelo. Neemias, retornando, construiu o muro da igreja. Esdras, ele veio e soltou o Espírito do Senhor. Quer dizer que o Senhor, ele reconstruiu a Jerusalém. O Senhor edificou e congrega os dispersos de Israel. Todo o povo de Israel que foi levado em cativo, eles foram retornando. No versículo 3, sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Durante 70 anos de escravidão, como eles sofreram tanto? Então, o povo de Israel que estava cheio das feridas, o Senhor realmente sarou o coração deles. O Senhor cuidou de suas feridas. E assim, no versículo 8, ele é o que cobre o céu de nuvens, o que prepara chuva para a terra, e o que faz produzir erva sobre os montes. Quer dizer que o povo de Israel, quando eles vão contra o Senhor Deus fecha os céus e faz cair a chuva, a geada em cima deles, para cansá-los e machucá-los. Mas agora, retornando diante do Senhor Deus, o Senhor Deus, ele prepara a chuva para a terra. O Senhor faz produzir erva sobre os montes. O Senhor dá sustento aos seus animais e aos filhos dos corvos quando clamam. E assim, versículo 13. Porque fortaleceu os ferrolhos das tuas portas, abençoa os teus filhos dentro de ti. É por isso que o povo de Israel agora eles foram colocados de forma resistente, como melhora, conserta o ferrolho da porta. E assim, o Senhor permitiu a bênção para os teus filhos dentro de ti. Quer dizer que até o povo de Israel, os seus filhos eram amaldiçoados quando eles desobedeciam ao Senhor Deus, mas agora o Senhor Deus abençoou os próprios filhos de Israel. E no versículo 14, ele é o que põe em paz os teus termos, e da flor da farinha te farta. Quer dizer que o Senhor Deus permite a quantidade necessária para eles fazerem a colheita, dá paz na vivência de todo Israel. O Senhor Deus os dá a fartura através de sua farinha. E no versículo 19, mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Quer dizer que o povo de Israel, quando eles desobedeciam ao Senhor Deus, no versículo 18, o Senhor Deus mandava a palavra, mas eles desobedeciam. Então o Senhor Deus, ele fazia derreter. Mas agora, realmente, quando eles retornam para a gente do Senhor Deus, o Senhor Deus permite a palavra novamente a eles. O Senhor Deus dá os seus estatutos, faz com a compreensão das palavras. Então, mas por que que o Senhor Deus, ele permitiu a bênção ao povo de Israel? Então, enquanto no meio da escravidão, enquanto eles recebiam o sofrimento, eles estavam humildes. Versículo 6. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Quer dizer que o povo de Israel, quando eles estavam arrogantes, chegou o inverno a eles. E assim eles se tornaram mansos e humildes diante do Senhor. Já que eles se tornaram humildes, o Senhor Deus os sustentou. E assim, o Senhor Deus permitiu a bênção para o povo de Israel. É por isso que aparece no versículo 11, todos juntos, o Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Como no versículo 10, não se deleita na força do cavalo, nem se compraz nas pernas do homem. Quer dizer, que o Senhor Deus realmente permitiu o inverno tão frio para o povo de Israel, mas realmente por causa que eles dependiam das vontades carnais, dos seus desejos. É por isso que chegou o inverno frio a eles. Mas agora, o povo de Israel se tornando humilde, eles dependendo do Senhor Deus, eles buscando a vontade, olhando para os céus. Assim, o Senhor Deus, quando eu o buscava de forma realmente com todo o seu coração de grande súplica, o Senhor realmente permitia a sua misericórdia para esse povo, chegando à bênção da primavera. A primavera, verão, outono, inverno, todas essas estações, o Senhor Deus que controla. O Senhor Deus controla as estações e a primavera da bênção. É por isso que para a nossa vida também existe o inverno e existe a primavera. Quem controla tudo isso é o Senhor Deus. Salmos 74. 74. Versículo 16. Versículo 16. Teu é o dia e tua é a noite. Preparastes a luz e o sol.
Estabelecestes todos os limites da terra, verão e inverno tu os formastes. Por que o Senhor está dizendo esta palavra? O povo de Israel, eles desobedeceram diante do Senhor Deus e eles estão num momento tão triste. Se olharmos o versículo 1, ó Deus, por que nos rejeitastes para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Então, o povo de Israel agora estão num momento totalmente destruídos, falidos. Vamos ler versículo 3 todos juntos. Levanta os teus pés para as perpétuas assolações, para tudo o que o inimigo tem feito de mal no santuário. Então, se olharmos aqui também todo o contexto, podemos ver o povo de Israel que foi destruído pela Babilônia. E assim, chegou o inverno para o povo de Israel. Chegou a noite escura. Então, levanta os teus pés para as perpétuas assolações. Então, levantando o pé, o Senhor está pedindo para entrar. Já que eles abandonaram o Senhor Deus tirou o pé deles. E assim chegou o inverno, a noite triste para eles, da tribulação. É por isso que agora está pedindo os pés do Senhor. E agora nós estamos dando boas-vindas ao Senhor. Senhor, agora venha, se torne o centro de Israel. Coloque os seus pés. Que o Senhor possa tornar o intercessor do povo de Israel. E assim, até que o povo de Israel esteja junto do Senhor, o Senhor estando no centro, pode chegar o dia, pode chegar a primavera e a verão para dar os frutos. O povo de Israel no verão dá os frutos. Chega a primavera, depois chega o verão. Então eu também sou do Senhor. O dia é do Senhor, a noite é do Senhor. O dia e noite foram criados pelo Senhor. O verão e o inverno foi pelo Senhor. Todo o tempo, a estação. Quer dizer que o povo de Israel existe todo um projeto, uma decisão do Senhor Deus. Quer dizer que quando eles estão próximos do Senhor Deus, a noite pode chegar, mas o dia também. Quer dizer que o Senhor Deus, ele controla todo o tempo. É por isso que enquanto nós vivemos a nossa vida no mundo, quando chega o inverno, chega a primavera, mas na vida pode não ser assim. Se na vida nós não buscarmos ao Senhor Deus, o inverno da vida pode estar para sempre assim. Quer dizer que realmente pode ser que quando nós estivermos com o Senhor Deus, esse inverno árduo se transforme como o verão, a primavera. Então vamos pensar sobre o Salmo 147 que nós estamos estudando. Se olharmos para o nosso tempo agora, o povo de Israel, eles realmente negaram, eles rejeitaram o Senhor Jesus e agora chegou a tristeza, chegou o inverno, eles sofreram durante 2000 anos, mas agora chegou a primavera a eles. O verão está bem próximo do povo de Israel. E assim, antes de recebermos a salvação, para nós todos, o inverno tão árduo, naquele sofrimento todo, estávamos buscando o Senhor Deus. E assim chegou o verão para o nosso espírito. E também, depois de recebermos a salvação, dentro da nossa vida, realmente o Senhor Deus ele pode permitir a noite escura, ele pode permitir a tristeza, as dificuldades, e nós podemos saber que tudo isso aí existe a bênção depois para vir do Senhor. Quando o Senhor Deus ele permite a primavera, realmente aparecem diversos sinais, diversas formas. Realmente, quando nossa vida estiver diante do Senhor Deus, a nossa vida pode se tornar igual ao do Senhor. Então vamos pensar em uma forma, em um problema. Salmos 147, versículo 1. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável. Decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Israel estava em cativeiro na Babilônia. Depois de 70 anos, o Senhor Deus restaurou ao povo de Israel. O Senhor Deus está elevando-os novamente. O povo de Israel, por causa do pecado de terem rejeitado o Senhor Deus, eles se tornaram uma nação perdida, assolada.
Agora o povo de Israel está sendo restaurada. Realmente já está profetizado de que eles voltariam da Babilônia. E tudo isso aconteceu conforme a vontade do Senhor Deus. Então, quando o Senhor Deus realmente já disse diversas palavras que eles iam retornar do povo de Israel, que eles iriam realmente ressurgir e eles iriam crescer. Quer dizer que o Senhor Deus, ele já profetizou isso para o povo de Israel. O Senhor Deus, ele já disse que eles se tornariam uma nação. Quer dizer que eles realmente se tornaram uma grande nação. Eles realmente chegaram à primavera. Então, realmente, como eles voltaram para suas terras, eles construíram todas as suas nações. Eles realmente já prepararam tudo para construir o seu templo. Então, depois da primavera, vem o verão. Daí ele diz: aprendei a parábola da figueira. Então, quando ela der as suas folhas e assim os seus frutos, quer dizer que assim chega o fim. Quer dizer que nós vamos começar a colher todos os frutos quando chegar o verão. O verão está bem próximo. E assim, realmente, no meio da tribulação, o povo de Israel, eles estavam realmente recebendo todo esse sofrimento, mas agora eles estão sendo restaurados. Agora toda essa paz está chegando a eles. Quer dizer que a terra de Israel, que estava totalmente assolada, agora eles puderam restaurar. Agora está começando a chover igual antigamente. O povo de Israel, cada momento agora está desenvolvendo, seja na agricultura, dando bons frutos, boas plantas. Então, agora o povo de Israel, eles realmente estão cada momento transformando completamente de antigamente. O povo de Israel, agora que estava disperso, retornaram para a terra de Israel. Agora eles estão plantando e nós podemos ver tudo isso o quê? No nosso tempo. Vamos trocar Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 21. Está no Antigo Testamento. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva do primeiro mês, a temporã e a seródia, e as eiras se encherão de trigo, e as lagares transbordarão de mosto e de azeite. Versículo 26, vamos ler todos juntos. E comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo nunca mais será envergonhado. Agora, o povo de Israel está dando forças. Agora, muitos frutos abundantes estão frutificando. Realmente, agora estão fartando-os. Agora, eles estão louvando, regozijando, alegrando o nome do Senhor vosso Deus. Como o Salmo 147, realmente o Senhor ele disse que ele ia fortalecer a porta do povo de Israel. Agora eles tornaram uma grande força, uma grande país. Agora o Senhor disse que ele ia restaurar todo a fartura do mar para eles. Quer dizer que no mar Mediterrâneo, no mar Morto, nós temos realmente muito realmente petróleo, nós temos muitos realmente recursos em Israel. Como isso é bom? Como seria bom se tivesse isso nos nossos mares? Realmente o povo de Israel, eles estavam totalmente perdidos, mas agora nós não sabemos como eles são tão felizes por causa que a terra deles está mudando completamente. Agora passou o inverno tão frio para esse povo de Israel. O povo de Israel agora, eles estão cada momento mais subindo para os céus. Então, chegando a primavera, chegando o verão, agora eles estão se preparando para se encontrar com o Senhor Deus. É por isso que o povo de Israel agora eles se restaurarem e o fim dos tempos estão o quê? Todos ligados.
É por isso que nessa palavra principal nós precisamos pensar diversas coisas. Então, Salmo 147. Vamos pensar um pouco mais. Salmo 147, versículo 15. O que envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. O que dá a neve como lã, e esparge a geada como cinza. O que lança o seu gelo em pedaços. Quem pode resistir ao seu frio? Agora, o povo de Israel retornando para sua terra. O inverno precisa ser muito frio. O inverno é frio. O primavera, o verão, eles precisam manter uma estação correta, um tempo correto e ser frio no inverno. Então tem tudo uma regra, um padrão. Quer dizer que na nossa vida de fé também acontece um ensinamento. Então o povo de Israel, quando eles desobedecem, o Senhor Deus permite um grande ensinamento a eles. Mas agora o povo de Israel, quando eles retornam para o Senhor permite o quê? A bênção a eles. Para a nossa vida, é a mesma coisa. O Senhor Deus faz cair a neve como a lã. Ele faz cair as geadas dos céus. Antes de recebermos a salvação, dentro da nossa vida houve o inverno. Dentro do grande inverno, muitas pessoas receberam a salvação. É por isso que se olharmos aqui, ele não chama somente de neve, mas ele diz neve como lã, não é? Como a lã. E quando ele estava falando sobre aquela nevada, ele fala como cinza. E ele fala, lança o seu gelo em pedaços. Então, o Senhor Deus, ele permite o inverno, o frio, a neve. E a geada é como a cinza. Não é? E o seu gelo. Então, por que o Senhor Deus está dizendo essas coisas para nós? Então, por causa que para nós também chega o inverno. Para nós existe um tempo muito, muito difícil. Por que o Senhor Deus ele permite essas dificuldades a nós? Porque existe lá a bênção do Senhor. Então, quando o Senhor Deus ele permite a lã, o que nós podemos permitir? O que podemos pensar? Vamos procurar. Isaías capítulo 1. Versículo 18. Vamos ler todos juntos. Vinde então, e argue-me, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então o Senhor Deus, ele está dizendo para vir, mas eles estão falando que não vão. Eles não se encontraram com a tristeza, com toda a perdição, a tribulação. É por isso que eles não estão se preocupando. Eles não sabiam que isso era bênção. É porque o Senhor diz, ainda que vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então, quando nós temos a ovelha que dá a lã, realmente nós podemos lembrar de quem? Do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus. Nós olhamos em Juízes, Gideão, ele mostrou, ele pediu ao Senhor o seu pensamento. Senhor, mostre-me o sinal se o Senhor estiver conosco. Então, a lã o Senhor Deus pode levar, mas toda a terra o Senhor Deus fez secar. E o Senhor Deus fez dessa maneira que ele pediu. Só a lã estava cheia da água, cheia do orvalho, e a terra toda secou. Ele disse, Senhor Deus, faça isso mais uma vez. Agora faça a lã se secar e o chão todo ficar cheio de orvalho. E o Senhor Deus fez dessa maneira. A lã, realmente ele se torna a representação do Senhor Jesus. É por isso que o Senhor ele ajuda a Gideão. O Senhor Deus os fez servir por causa do Senhor Jesus. Porque se nós pensarmos no Senhor Jesus como a lã, somente para a lã o Senhor Deus está encharcada. Quer dizer que a verdade somente esteve no Senhor. A terra toda estava totalmente seca, como não existe orvalho. Então, para a terra onde o Senhor Deus permite, não existe a verdadeira paz, a verdadeira graça neste mundo, mas sim só em Jesus.
Mas, realmente, quando o Senhor Jesus ele morreu na cruz, ele recebeu totalmente o maior sofrimento na cruz, ele se secou por completo. E assim, o sacrifício do Senhor permitiu toda a graça para este mundo. Quer dizer que o orvalho se encheu pelo vale. Através da ovelha, realmente, o Senhor Deus ele disse que serão vermelhos como a camisinha e se tornarão branco como a lã. A branco como a lã, realmente a neve. Quer dizer que tudo representa o Senhor. Quando nossos pecados eles são lavados completamente, quando é que nós cremos isso? Quer dizer que nós compreendemos isso no inverno, no frio inverno. Nós temos a geada dentro das nossas vidas. Cai o gelo dos céus. As pessoas, elas apanham quando cai esse gelo do céu, não é? E depois retornam para o Senhor. Já viu alguém retornar de bom grado? Todos têm que sofrer alguma vez para retornarem para o Senhor. É por isso que o Senhor Deus ensinaram o ensinamento à vida, é para compreender o Evangelho. Então, se olharmos na Bíblia, ele fala que a geada como cinza. Cinza é o quê? Representa o quê? Todo o arrependimento. O homem, quando ele não se arrepende, ele não retorna. Quando é que ele se arrepende? Quando ele cai a verdadeira geada. Quando a vida dele está cansativa, ele está quase morrendo, assim ele se arrepende. Se olharmos em Esther capítulo 4. Então agora o povo de Israel estava totalmente a ser destruído. Ele se encheu do pecado. Ele realmente se mascarou dizendo que ele estava com o pecado. E que ele era pecador e se entregou. Tá agora, porque na Pérsia todo o povo de Israel iria morrer. Então o povo de Israel estava com todo o pecado e eles iriam morrer. Então aparece essa palavra, certo? Mas que ele realmente se encarregou de todo o pecado do povo. Quer dizer que toda essa cinza é quando existe o arrependimento. Então quando Jonas foi evangelizar também, começando desde o rei da Síria, todo o seu povo, eles realmente vestiram das suas vestes rasgadas e todos eles realmente se assentaram e eles todos se arrependeram. E assim, em Daniel capítulo 9, Daniel quando estava orando, ele com todo o pecado estava orando diante do Senhor Deus. Vamos trocar Mateus. Mateus capítulo 11. A cinza representa o arrependimento. Mateus capítulo 11. Versículo 21. A partir do versículo 20 irei ler. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios e não se haverem arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaída! Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Então, se olharmos aqui, o Senhor Jesus, durante 3 anos e meio, enquanto estava ensinando por toda a nação de Israel, realmente, já que o povo, vendo toda a obra do Senhor, eles não se arrependeram, o Senhor disse: ai de vós, realmente em Betsaída. Realmente, quer dizer que se realmente houvesse mostrado todos esses milagres, esses prodígios de Sidom e Tiro, todos eles já teriam se arrependido. E assim, o que significa assim, o saco e as cinzas? Então, você estar nas cinzas quer dizer que você está se arrependendo. Jó também. Ele, quando compreendeu o que faltava a ele, o que ele fez? Ele se arrependeu no meio do pecado. É por isso que as cinzas se tornam o arrependimento. Vamos procurar. Jó 47. Jó 42, perdão. Versículos 5 e 6. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Agora sim, a cinza, ela significa o arrependimento. Quer dizer que a neve como a lã. Então, nós relacionamos a neve com a lã. E assim, de certa forma,
quando está realmente um inverno frio, nós compreendemos o Evangelho do Senhor. No meio da geada, nós nos arrependemos. E ele disse a geada que nós devemos. Realmente o Senhor ele faz cair o gelo em pedaços. Quando é que nós compreendemos bem o Evangelho do Senhor Deus? Antes de recebermos a salvação, nós também precisamos apanhar muito, para que assim possamos compreender o Evangelho do Senhor. Uma pessoa que ele fala que está em paz na vida, ele não compreende de forma correta o Evangelho do Senhor Deus. Quando é que nós podemos compreender o Evangelho do Senhor Deus? Quando nós apanhamos muito. Quando recebemos muito, muito sofrimento, assim nós podemos compreender o Evangelho do Senhor Deus. Então, quer dizer que assim nós precisamos compreender bem a palavra do Senhor Deus quando nosso coração está quebrantado. Quando nós recebemos muito sofrimento também, tudo isso é uma grande bênção. Então, quando é que vem a bênção da vida? Realmente, quando nós estamos sentados junto dos lados do Senhor. É por isso que dentro da nossa vida, realmente o Senhor Deus, ele restaurará o povo de Israel, as pessoas que foram quebradas, a sua vida, a sua família. Então, o Senhor Deus também disse que permite a paz, o conforto para a família, porque o Senhor Deus nos restaura. É por isso que no Salmo 147, tudo o que está escrito é o grande trabalho do Senhor Deus. É por isso que o Senhor Deus, ele nos sustenta, ele nos auxilia. Não chega a paz de qualquer maneira. Quer dizer que chega o que é? A paz para todos aqueles que se arrependem. Quando você crê no Evangelho do Senhor Deus, chega a paz para o nosso espírito. Tá? Mas algumas pessoas, realmente mesmo ouvindo tão bem os seminários bíblicos, o coração deles está totalmente quebrado ainda, fechado na verdade. Ele ainda está no inverno. Então, Senhor Deus, permitir a paz para o sofrimento no coração é para chegar à paz, para chegar à bênção dele. É por isso que ele permite um maior sofrimento, dor, para que eu possa ter a paz do Senhor. Porque o Senhor, ele ama o meu espírito para me resgatar da perdição. E assim, todo o meu pecado foram jogados para as costas do Senhor. Então, normalmente, o Evangelho nós podemos compreender no meio do sofrimento. É por isso que o Senhor realmente disse que quando recebemos a neve, a geada, nós precisamos retornar, não é? Mas se nós não retornarmos, o Senhor Deus, ele faz o quê? Cair gelos em pedaços. É por isso que se olhamos na Bíblia, ele diz que faz cair o gelo em pedaços, o granizo. Então, quem pode resistir ao seu frio? Essa palavra é o que mais nós podemos lembrar, que é Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo 21. E, partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Tá que essa mulher da terra da de Canaã, realmente é uma mulher gentia. Agora ela está dizendo que a sua filha está endemoniada severamente. Então, com uma grande geada, o gelo caiu sobre ela, ela está recebendo esse sofrimento. Realmente ela vê o sofrimento porque a filha dela está endemoniada e não ela, é por isso que ela está muito triste. Mas então, realmente chegou a grande sofrimento e tribulação para a sua vida. Versículo 23. Mas ele não lhe respondeu a palavra. E seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, e vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. O Senhor. Então, para mostrar que ela estava buscando realmente severamente ao Senhor, o Senhor Deus parece que está dando as costas para ela. O Senhor, ele disse que não é realmente correto ele dar realmente o pão que dá para os filhos, para os cachorros, porque ela é gentia. Então, se eu for qualquer pessoa, fala: o quê? Me chamou de cachorro? E eles iam ficar irritados e iam voltar.
Mas ela diz que ela é pior que o cachorro. Essa palavra só pode ser dita pelo Senhor Jesus, para ensinar a vida. Realmente toda a verme, todas as larvas deste mundo, é somente o Senhor que pode nos chamar. É por isso que realmente não é correto dar esse pão que daria para os seus filhos para os cães. Mas ela disse o quê? Ela disse, está certo, mas Senhor, eu sou uma pessoa pior que o cachorro. E assim, realmente ela disse, mas também os cachorrinhos comem as das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ó mulher, grande a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas, e desde aquela hora sua filha ficou sã. Então, por que que essa mulher, realmente gentia de Canaã, ela buscou o Senhor? Então, chegou uma grande tribulação na sua casa. Chegou um grande desespero. Realmente uma geada, um gelo, o granizo tão forte caiu sobre a sua casa. E isso fez ela buscar ao Senhor Jesus. Uma pessoa, por causa de um sofrimento tão grande, ele pegou câncer ou teve um acidente de carro, ele está em um maior sofrimento vendo seu parente ou a ele mesmo, e ele está buscando ao Senhor. Dentro da nossa vida, o Evangelho é compreendido. Chegar à paz para a nossa vida, e isso não tem como realmente não ser uma bênção de Deus. O Senhor Deus, para todas as pessoas que receberam a salvação, para todas as pessoas que chegaram à primavera dentro do seu espírito, realmente o Senhor Deus, ele permite o que a condução necessária para cada um deles. Se olharmos em Cântico também, a primeira coisa quer dizer que o Senhor Deus, ele deseja nos dar um beijo. Segundo, ele deseja nos conduzir para o palácio do rei. E segundo, e terceiro, o Senhor Deus, por me buscar, ele me conduziu. E também, realmente, quando passando o inverno, chegando o verão, ele me conduz pelos caminhos realmente secos, realmente floridos, e ele me leva até as montanhas mais altas. Realmente quer dizer que a nossa salvação também é a mesma coisa. Quando nós recebemos a salvação, nós temos o Espírito acertado com o Senhor Deus. E depois o Rei, ele nos leva para o seu reino. Quer dizer que nós temos uma comunhão com Ele, porque Ele nos leva à sua casa, quer dizer que o Senhor Deus, ele nos conduz e nos acalma. É por isso que em 2 Pedro, realmente nós podemos ver que a casa da festa de bodas é onde todos os cristãos eles podem se reunir. Quer dizer que o cristão, para ele conseguir força, ele precisa se reunir realmente em um lugar como se fosse na igreja. Ele precisa ter as forças unidas. E assim, após o inverno, o Senhor Deus os pode conduzir por todos os caminhos. Vamos para Cântico capítulo 2. Cânticos capítulo 2, versículo 4. Levou-me à casa do banquete, e do seu estandarte sobre mim era o amor. Então quer dizer que na casa de banquete existe o quê? Toda a carne, todo lugar para descansar e se alegrar. Quer dizer que estar realmente nessa terra de banquete é porque está reunido com o Senhor em comunhão. Quer dizer que na casa de banquete tem tudo o que comer. Quer dizer que no meio da comunhão dos santos nós temos o que comer. É por isso que o Senhor Deus ele não somente leva, mas o Senhor Deus ele nos alimenta muito bem e nos leva. Para onde? Vamos ver, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. O meu amado fala e me diz: Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seus figos verdes, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Então, conforme esta palavra, realmente amada minha, realmente o meu amado fala e diz-me: Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Quer dizer que o Senhor Deus, ele chama o povo dele, todos os santos, os cristãos, como amado minha, formosa minha, meu amor. O Senhor ele nos chamou de seu amor. As pessoas que receberam a salvação, como eles são amados pelo Senhor. Então, meu amor, amada minha. Então, quer dizer que realmente nós realmente amamos o Senhor, ele nos ama verdadeiramente.
É por isso que através de todo o inverno nós somos restaurados, todos recebemos toda essa cura do Senhor. E assim nós podemos ter o quê? Realmente todo esse amor do Senhor, porque nós somos as noivas do Senhor. A gente fala, amor meu, amada minha, levanta-te e vem. Então, mas no inverno não se mexeram. Primeiro, realmente estando conversando com o Senhor, estando em comunhão com o Senhor. As pessoas que chegaram primeiro à comunhão do Senhor, agora eles precisam estar reunidos completamente bem. Mas, ainda que são pequenos, realmente no inverno eles não se mexeram. Mas passando o inverno, chegou o verão, realmente tão calorento. Chegou a primavera. Quer dizer que agora o Senhor está conduzindo essa nação. O Senhor Deus fez com que eles passassem de toda a neve, toda a chuva que cessou. Realmente as flores estão pela terra e as aves estão a cantar. Quer dizer que realmente podemos ouvir o cantar das pombas. E a voz da rola ouve-se em todas as terras. E a figueira já nos deu figos verdes e vides em flor, exala o seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Para uma pessoa que recebeu a salvação, realmente vem um trabalho somente que ele possa aguentar. Um trabalho e uma dificuldade, para que assim ele possa ser conduzido pelo Senhor. O Senhor Deus mesmo permitindo dificuldade para o seu povo, ele permite a dificuldade para, no momento, numa quantidade onde possa aguentar. E passando um pouco de tempo, passando o tempo, chegando todo o tempo onde está se abrindo as flores na terra, podemos ver onde toda a nação, todo o povo, realmente ele se alegra em aves cantando. Quer dizer que o Senhor Deus, ele não somente nos permite a paz, mas ele também nos permite a dificuldade. Então, vamos ver Cântico capítulo 4, versículo 8. Vem comigo do Líbano, ó minha esposa, vem comigo do Líbano. Olha desde o cume de Amana, desde o cume de Seni e de Hermon, desde os covis dos leões, desde os montes dos leopardos. Então, Salomão, ele era um rei. A mulher sulamita, ela vivia na região do Líbano. E assim ela vivendo lá no interior. Salomão agora ele teve um romance com essa mulher caipira. É por isso que assim teve um amor. Mas realmente esse amor do Senhor teve conosco. O Senhor Deus Rei de todas as coisas. O Senhor que vive sobre todo o universo. Ele nos permitiu o seu amor. Então, se olharmos, ele fala, amada minha. Assim o povo de Israel, eles se tornaram o quê? E nós também, os santos que recebemos a salvação, todos somos povos do Senhor Deus. Somos amados do Senhor ao recebermos a salvação. Tá, agora, realmente, no cume de Amana, no cume de Seni, de Hermon. Tá, o monte mais alto da terra de Israel é o Hermon. Então, o Senhor ele vai levar até o pico de Hermon. Então, é por volta de 2.800 metros. E o cume de Amana e Seni também são parecidos. E então, se olharmos no cume de Hermon, que ele está de frente com Seni e Amana. Então quer dizer que realmente Senir é uma das partes de Hermon. E no canto, no pico de Hermon, se olharmos aqui, já que é o monte mais alto de Israel, o Senhor Deus o levou. Então realmente é bom ter essa paz dessa montanha, mas é ruim você subir, né? Antes de você chegar no pico. É cansativo. Mas o Senhor Deus, ele permite a condução, ele nos leva até o pico, nos cansando. Mas quando nós chegamos ao pico, nós podemos ver o quê? Realmente podemos ver todos os covis de leões, os montes leopardos lá de cima. Então, quando subimos lá em cima, realmente após recebermos a salvação, o Senhor Deus, ele nos conduz. Cada momento mais, ele nos leva para o alto. Então, lá do alto, nós podemos ver muito bem, enxergar o chão. Mas se olharmos de um lugar alto, quer dizer que realmente como existe toda essa libertação. Então, nós podemos ver essa vida. Nós podemos ver a sua própria vida. Então eu estava dentro desse destino. Então quer dizer que dá para ver quais tipos de segmento eu estou recebendo neste mundo. Então agora eu posso compreender realmente por que o Senhor Deus me permitiu tais dificuldades. Porque através disso eu pude receber a salvação. Isso é uma grande bênção do Senhor Deus. Então realmente ele diz para nós olharmos lá do alto.
Quanto mais do alto nós estivermos olhando, nós podemos ver o formato desses ignorantes. Quer dizer que eles realmente permitem o maior sofrimento para nós. Mas então, quando nós subimos lugares altos, realmente nós podemos perceber quão triste, quão realmente perdido é este mundo. Realmente essa vida que é como um gafanhoto que logo se perde. Mas quando nós subimos lá nos montes altos, nós podemos ter uma maior visão. É por isso que podemos ver as boas feituras do Senhor Deus. Nós podemos ter um coração e o pensamento mais amplo diante do Senhor. Então, quanto mais no alto nós vamos subir, nós podemos ver o quê? Todos os covis, os leões e os leopardos. Quer dizer que os leões e leopardos eles representam o diabo. Né? Quanto mais alto eles vão subindo, realmente podemos ver como o diabo ele trabalha. Podemos ver todo o pensamento do diabo. Então, aí dá para ver que este mundo ele tenta realmente namorar, tenta viver as pessoas deste mundo com as coisas da carne. Realmente, a mana quer dizer que se representa também da mesma maneira a palavra amém. Realmente seguindo a vontade atrás do Senhor. Realmente é muito difícil nós vivemos seguindo, é porque temos a dificuldade da nossa carne, certo? Mas assim nós precisamos fazer amém e seguir. Amana. No cume de Amana. Eles dizem que a paisagem de Amana não é muito bom. É um monte sem paisagem. Somente falar amém vai subindo. Então nós podemos ver realmente no Jeju, realmente que eles falam que existe toda essa dificuldade do Senhor Deus porque está muito assolada. Realmente existe todas as dificuldades para todos os cristãos, mas precisam subir. Realmente existe toda essa decisão no Monte de Hermon. Realmente nós podemos ver que existe toda os covis leopardo quando olhamos lá de cima. Então, quanto mais alto nós olhamos, mais existe toda uma tensão do diabo. Quer dizer que realmente nós não temos o que preocupar. É por isso que o Senhor ele fala para nós olharmos lá de cima, porque assim nós podemos ver o que é que tem para ser feito. Então quer dizer que realmente quando nós estivermos junto com o Senhor, nós podemos ir até longe. Mas então para isso, realmente quando chega a paz, a primavera para a nossa vida, o Senhor Deus daquele momento em diante, ele vai conduzindo a vida dessa pessoa. É por isso que no limite de que se a pessoa aguente, o Senhor Deus permite as suas dificuldades. Então, cada momento mais o Senhor Deus ele vai levando aos picos de qual grande dificuldade. Mas para que o coração e o pensamento dele possam se tornar amplos, possam se tornar vastos, e assim possam saber o que é necessário fazer. E também, após recebemos a salvação. Para o Espírito pode ter chego o inverno, mas realmente eles não conseguem sentir essas dificuldades. Vamos ver Salmos 147. Versículo 16. O que dá a neve como lã, esparge a geada como cinza. O que lança o seu gelo em pedaços. Quem pode resistir ao seu frio? Então, para todos que receberam a salvação, o Senhor Deus permite o inverno a eles. Para uma pessoa que recebeu a salvação dentro de suas vivências, o Senhor Deus não permite a dificuldade? O Senhor Deus verdadeiramente ele permite maior amor, ele permite maior dificuldade para aqueles que o amam. Então, eu bati realmente em todo o maquinário, de verdade. Então, mas por que a minha vida ela é tão cansativa, ela é tão lenta? Após recebermos a salvação, enquanto nós vivemos bem a vida de fé, dentro de um planejamento especial do Senhor, o Senhor ele pode nos permitir essa dificuldade. Então, quanto mais dificuldade nós temos no meio, realmente o Senhor ele faz cair a neve, realmente como uma lã. Quer dizer que assim nós compreendemos toda essa graça do Senhor Deus, essas dificuldades. Então nós podemos ver que os cristãos, eles realmente são pessoas bem interessantes por causa do meio da dificuldade. Por causa que se troveja bastante. Realmente nós temos muitos sons realmente estourando dos céus. Então realmente se nós estourarmos realmente bem mais o som dos trovões, podemos, no início pode ser assustador, mas depois faz um som bem grandioso. Então quando chega uma dificuldade, uma tristeza para os cristãos, realmente uma dificuldade, realmente muitas coisas boas eles podem crescer. Quando nós estamos no meio dessa dificuldade toda, realmente nós podemos conhecer mais ao Senhor. Nós podemos estar olhando realmente quão grande é esse sofrimento que o Senhor Deus estava recebendo. Realmente como se nós estivéssemos recebendo toda essa neve geada. Assim nós podemos compreender mais o que falta para dentro de nós.
Quer dizer que assim existe todo um arrependimento que nós podemos fazer. Nós podemos compreender bem mais as nossas dificuldades. Então, como nós podemos receber toda a geada, nós podemos receber uma grande dificuldade em nossas vidas. Então, conforme esta palavra, quer dizer que realmente muitas palavras podem ser compreendidas através de nós. Então, dentro da igreja, quem é que possui muitas palavras? Então, para quem que a palavra do Senhor Deus, realmente se nós dissermos a palavra como um pão, realmente o não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que profere da boca de Deus. Realmente, quem que será que tem a maior palavra? Quem realmente está no meio da dificuldade pode ter a maior palavra diante do Senhor Deus. Então, se você recebeu toda essa geada, então quem é a pessoa que recebeu essa geada tão grande? Quem será que representa? Então, Jó, que servia tão bem ao Senhor Deus, um dia, ele recebeu a grande nevada. Todos os seus bens se sumiram. Realmente, todos os seus filhos morreram. E todo o corpo enfermo, isso não é um impacto comum. No meio de todo esse sofrimento, ele disse dessa maneira. Jó, capítulo 7, vamos procurar. Capítulo 7, versículo 3. Assim me deram por herança meses de vaidade, e noites de trabalho me prepararam. Deitando-me a dormir, então digo: quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto, e de me resolver na cama até a alva. A minha carne se tem vestido de vermes e de torrões de pó. A minha pele está agritada, e se fez abominável. Os meus dias são mais velozes dos que a lançadeira do tecelão, e acabam-se sem esperança. Realmente a nossa vida, ele pode não parecer nada a doença, mas os 10 filhos morrerem. Como é grande esse sofrimento. Só de um filho morrer não é uma geada comum. Não é um gelo comum. Todos os 10 filhos morreram. A carne está cheia da doença. Ele não consegue nem dormir de noite. Não é um dia, 2 dias. Realmente durante vários dias recebendo esse sofrimento. Todos os dias cansativos. Fartando de me resolver na cama. Pensando, quando me levantarei? Quando vou me levantar? Pela madrugada toda, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Porque o corpo todo está doendo, você não consegue dormir. Se existe um tanto sofrimento, sim. Ele não consegue dormir dessa maneira. Quer dizer que o Senhor Deus, ele disse que exigiu que o vermes, a roupa de vermes, torrões de pó sobre todo esse corpo. A minha carne está vestida de vermes e torrões de pó. A minha pele está gritada. Quer dizer que está estourando todo o corpo dele inflamado. A esposa também está olhando e falando, nossa, meu marido está morrendo. Todas as pessoas estão longe dele. Ele está numa situação muito difícil. E Jó, ele disse dessa maneira. Versículo 11 e 12, vamos ler todos juntos. Por isso, não reprimirei a minha boca. Falarei na angústia do meu espírito. Queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sou eu, porventura, o mar, ou a baleia, para que me ponhas uma guarda? No meio de tanto sofrimento, quando ele estiver respirando, ele consegue respirar, não é? Ele não está morrendo, mas existe tanto sofrimento. É por isso que ele disse ao Senhor: Senhor Deus, eu sou o mar. Realmente uma criação tão pequena, por que permite um grande sofrimento assim para mim? Uma criatura tão pequena. Isso não é tão exagerado? Então o Senhor está dizendo que eu sou como a baleia? Aqui a baleia realmente é um grande ser, um ser muito forte. Permite um grande sofrimento para um ser tão pequeno como eu. O que eu vou fazer? Mas então, no meio desse grande sofrimento de Jó, realmente no meio de tanto sofrimento, angústia, foi escrita a palavra de Jó. No meio de todo esse sofrimento, essa grande palavra surpreendente chegou, a palavra de Jó. Todo esse gelo, em pedaços caindo, nós podemos receber esse ensinamento.
para a nossa vida também, no meio do sofrimento e dificuldade. A palavra do Senhor Deus chega para nós. E assim, essa palavra que chama, esse homem que chama José, ele também recebeu muito amor do Senhor. Mas seus 10 irmãos não gostavam de José. Como é que não gostavam tanto que enquanto José ele estava levando a vontade do pai, levando a marmita, ele andou por 110 quilômetros para procurar os irmãos. E eles foram e colocaram esse irmão dele na cova. E se Deus não ajudasse, ele iria morrer. E ele foi vendido para o Egito. Ele recebeu todo o ódio dos irmãos. Ele foi vendido. E como deve ter chegado a um grande sofrimento para os seus irmãos, para o seu pai, para o José. Mas no meio de todo esse sofrimento, no meio de tanta dor, a vida de José está escrito muito bem sobre as palavras do Senhor. Ele recebeu todo esse ungido do Senhor. O rei Saul queria matá-lo, a Davi. Então é muito difícil, é muito medonho o rei querer matar alguém. Um rei de um país, ele querer matar uma pessoa como alvo é algo muito medonho. O sogro de Davi, quem era? É o próprio Saul. Mas o próprio sogro pegou uma grande lança e lançou contra Davi. Davi não morreu. E depois jogou outra lança pequena. Então, como isso deve ser um grande desespero? Mas Davi, no meio de tanto sofrimento, tanta dificuldade, o Senhor Deus permitiu o quê? A palavra de graça para ele. Realmente, o Senhor Deus permitiu um grande gelo para o povo no Novo Testamento. E quem foi esse? Foi Paulo. Paulo, como recebeu tanto sofrimento em sua vida? No meio de tanto sofrimento assim, ele escreveu 14 livros no Novo Testamento. Então, se existe esse gelo, não acaba com o gelo. Realmente como se fossem as cinzas. A nossa vida também é a mesma coisa. Vamos procurar 2 Coríntios, capítulo 11. Segundo Coríntios, capítulo 11, versículo 23. O apóstolo Paulo está dizendo desta maneira: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos Deus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os nossos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Então, se for gelo, neve, geada, realmente não existe ninguém que tenha recebido mais do que o próprio apóstolo Paulo. Realmente foi permitido isso através de quem? Do Senhor Deus. Para a nossa vida também, pode chegar uma grande tribulação, dificuldade, um castigo à nossa vida. Tudo isso, se nós olharmos, tudo isso está dentro da mão, da condução, da bênção de Deus. Quer dizer que realmente dentro da frente de nós, o Senhor Deus, Ele nos colou essa lã. Realmente como a geada que é como cinza. Quando Ele fala como gelo em pedaços como pão. Então, se olharmos dessa maneira, realmente um grande sacrifício, um grande esforço, um grande coração em diante do Senhor Deus, nós podemos perceber que tudo isso era bênção de Deus. Para a nossa vida, Senhor Deus também. Por que Ele permitiu a dificuldade, o sofrimento? Enquanto nós vivemos a nossa vida, realmente no meio de todo esse sofrimento, tanto desespero, tanta tribulação acontece na nossa vida, né? Coisas inesperadas. Chega uma grande tribulação, porque uma grande dor chega a nós. Então assim nós vamos compreender a palavra de Deus. Dentro da nossa vida também, quando é que nós podemos compreender maior a palavra do Senhor Deus? Realmente quando nós estamos grandiosos, realmente estivermos fartos, podemos ouvir bem a palavra do Senhor Deus? Não, quando estivermos na dificuldade, ouvimos melhor a palavra do Senhor Deus. Então quando nós pregamos o Evangelho do Senhor Deus, quando nós olhamos para os jovens, quando aparece
algum tipo de ensinamento, doutrinação da Bíblia, os olhos deles brilham. Mas as mães não têm tanto interesse. Então eu não vou nem partir da igreja e falar, mas por que que isso me importa? Mas já que tem muito sofrimento, no meio daquele sofrimento todo, quando nós falamos sobre a ajuda do Senhor Deus, as mães elas gostam muito, mas os jovens falam, eu não tenho tanta dificuldade, então a palavra não me importa tanto. Quer dizer que para cada pessoa, cada tipo de palavra difere. A Bíblia, já que é um livro espiritual, realmente dentro do vale que é a vida, nós podemos ver muito a Cristo. É por isso que a dificuldade é uma grande bênção. Para a vida também. O ponto principal quando nós nos encontramos com o inverno, Salmo 147, ele diz que nós nos deleitamos da força do cavalo. Nós desejamos as pernas dos homens. Isso que faz chegar o inverno da tribulação. Para a nossa vida também é a mesma coisa. Por que que o diabo surgiu? Por causa que realmente o diabo, ele é o caminho alterno. Ele é realmente o caminho esquerdo. É você não depender do Senhor Deus. Todas as coisas vêm de Deus. Todas as coisas dependem do Senhor Deus. Mas você se tornar independente, você se afastar do Senhor Deus. Isso é o diabo. Isso é a maior maldição. Isso é o maior pecado contra o Senhor Deus. Então o diabo, ele está indo contra o Senhor Deus. Ele fala, vou contra o Senhor Deus. Mas quem é que vai contra o Senhor Deus? Então, realmente, quem está separado contra o Senhor Deus? Quem está longe do Senhor Deus? Esse é o caminho do diabo. Então, o Senhor Deus, ele não gosta dessas coisas. Seguir na sua própria vontade, a sua própria carne. O Senhor Deus não gosta disso. Mas por que que o Senhor Deus enviou a Jacó? Por quê? Por causa que ele dependia muito das suas vontades, todos os seus desejos. Por isso que o Senhor Deus o levou para todos os desertos, para que ele dependesse somente contra o Senhor, somente do Senhor. E assim, nós todos, para a nossa vida também, o Senhor Deus, ele deseja abençoar o nosso espírito. Mas para quem chegar o verão, a primavera em nossa vida, é bem simples. Quem depende do Senhor Deus. Para quem depende do Senhor Deus, permite a primavera. A águia também. Quando tem o seu filhote, a mãe pega os seus filhotes e vai destruindo o ninho todo para fazer os filhotes voarem. Então, realmente, para que nós não gostemos das coisas deste mundo, o Senhor Deus, realmente, ele destrói todas as coisas. Não é por isso. É por causa que nós possamos viver dependendo do Senhor Deus. É por isso que se nós queremos receber a consolação do Senhor Deus, nós precisamos fazer o quê? Subir. Quem olha para cima recebe a consolação. Tem que olhar para cima. Tem que olhar para cima para receber a consolação. É por isso que realmente essa chuva, essa maneira de nós sermos agraciados pelo Senhor Deus, Salmo 147. Vamos procurar. Salmo 147. Versículo 6. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Quer dizer que a humildade nessa terra realmente é o segredo muito importante para recebermos a chuva de bênção do Senhor Deus. E assim no versículo 11, o Senhor se agrada dos que temem e dos que esperam na sua misericórdia. Seja país, nação, o povo, a si mesmo, qualquer um que seja. Quando chega essa primavera? Quando você é humilde. Quando você abaixa o seu coração. E quando você reverencia ao Senhor Deus, você deseja o amor de Deus. Você quer a ajuda do Senhor Deus. Então, assim, a bênção do Senhor Deus pode chegar. Para a vida também. Quando você está como um órfão. O que é um órfão? Quer dizer que você acaba com toda... Você não tem lugar para depender. Você acaba com seus ídolos. Assim o Senhor Deus ele pode ajudar. Quando você busca a ajuda de Deus, assim o Senhor Jesus ele acaba com o inverno. O Senhor Deus ele pode permitir o quê? A paz para nós. Para as pessoas, para quem depende do Senhor Deus. Então você desejar a vontade do Senhor Deus, o que isso quer dizer? O que é você depender do Senhor? Se olharmos em Êxodo capítulo 1, o rei Faraó disse para todos os seus servos, disse para matar todas as crianças nascidas na terra de Israel. Mas a mãe de Israel, Joquebede, realmente ela desobedeceu e ela realmente salvou o seu filho. Então, o que é você depender do Senhor Deus? É você temer mais o Senhor Deus do que ao próprio rei.
Tem pessoas que temem bem mais ao seu chefe do que ao Senhor Deus. Ele teme o empresário, mas não teme a Deus. Então, realmente, você precisa depender do Senhor Deus, temer a Deus mais do que todas as coisas. Então, o Senhor ele disse para Abraão entregar o seu filho Isaque. Ele disse para o Isaque ser sacrificado, que teve depois de 100 anos. Quando ele ia sacrificar o seu filho, o que o Senhor disse? Tá, agora eu sei que você me reconhece. Mais do que todas as minhas coisas, você me ama. Então, você amar o Senhor Deus mais do que todas as coisas, isso é você reverenciá-lo. Você reverenciar o Senhor Deus é dessa maneira. Você reverenciar o Senhor Deus quer dizer que o Senhor Deus se torna a prioridade. Na Bíblia diz que isso é reverenciar ao Senhor. Então, todos os servos de Eli, realmente todos eles, realmente quando prepararam todas as coisas e levaram ao Senhor, eles realmente negaram ao Senhor Deus. Realmente, quando o Senhor ele se torna a prioridade, eles reverenciam o Senhor Deus, amam o Senhor Deus primeiramente. Então, o que é você temer o Senhor Deus? O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância. O mau caminho e a boca perversa eu odeio. Quer dizer que você tem temor a Deus, você reverencia a Deus quando você odeia o mal. Comer ou beber, o que você faça, tudo para a glória de Deus. Isso é você temer a Deus. Então, você tem temor a Deus. Realmente, quando você parte do pecado, você parte do mal, você está dependendo do Senhor. Toda a criação plantada, realmente é assim pode ser oferecida ao Senhor Deus. Então, realmente, é uma pessoa que também vive com as boas obras diante do Senhor Deus e com bens materiais, realmente isso também você está reverenciando ao Senhor Deus. Se você não usa os seus bens materiais de forma correta, quando você não dá o que você deveria dar ao Senhor, quer dizer que isso se torna mentira você estar tentando reverenciar ou depender do Senhor Deus. Prostituta Raabe, já que ela reverenciava o Senhor, ela pôde receber todos aqueles espiões. Então, realmente também, quando você reverencia ao Senhor, é dessa maneira que nós podemos ter temor ao Senhor. Tá, assim como nós respeitamos o rosto de um velho, nós realmente precisamos saber reconhecer a grandiosidade do Senhor Deus. Então nós precisamos respeitar as outras pessoas que merecem respeito. Então, isso mostra que nós estamos reverenciando, estamos tendo respeito. Da mesma maneira, para o Senhor, o temor é muito importante. Dentro da vivência de familiar também, a relação com seus vizinhos também. Então, a pessoa que verdadeiramente ela está reverenciando. O Senhor Deus se agrada verdadeiramente. Aquele que respeita o Senhor, aquele que realmente exalta o Senhor, aquele que depende, deseja a grandiosidade do Senhor, o Senhor agrada-se dele. O Senhor Deus permite a bênção a ele. Vamos ver Salmo 147, versículo 16. O que dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. O que lança o seu gelo em pedaços. Quem pode resistir ao seu frio? Versículo 18. Manda sua palavra e os faz derreter. Faz soprar o vento e correm as águas. E aqui, no inverno tão frio, nós temos o gelo, nós temos a neve. Está caindo toda essa geada. O Senhor Deus ele enviou a sua palavra para nós. Quando chega essa primavera. Então, realmente, todo esse gelo ele pode ser derretido. Então, quer dizer que realmente todo aquele gelo, a neve, ele se derrete. Então, quando nós temos esse vento da primavera, quer dizer que ele derrete, se torna como água para se percorrer. Assim o Senhor ele envia a sua palavra. A nossa vida de fé também é a mesma coisa. Aquele coração gélido, coração maligno, um coração mau diante do Senhor Deus. O Espírito Santo, quando ele trabalha, pode ser mudado. É por isso que o Senhor ele enviou a sua palavra. Quando olhamos a sua palavra, tem palavras como a neve, tem palavras como o ferro, tem palavras como a geada, não é? Que eles espancam a pessoa. Eles vão que quebram o coração da pessoa, que fazem a pessoa ser inútil. Dentro da palavra do Senhor, existem palavras quentes também. Então, o Evangelho é uma palavra quente. É a palavra da bênção. É a palavra de esquentar todo o coração. E assim as pessoas.
quando eles têm um coração para com o Senhor Deus. O Senhor Deus, ele permite a bênção do seu Espírito. E toda essa palavra do Evangelho é uma palavra o quê? De paz, de calor. Existe a palavra da bênção para a nossa vida. Então, realmente, como o Senhor Deus, ele nos ajuda. Realmente, nosso coração, ele pode se tornar quente, ele pode se tornar o quê? Manso. Então, assim, ele derrete, assim, em forma nosso coração. Então, toda essa palavra do Evangelho do Senhor Deus, essa palavra da graça do Senhor Deus. Para a nossa vida também, quando essa graça da palavra do Senhor manifestada para o nosso coração, para o nosso espírito, assim pode ser derretido. O nosso coração de gelo pode se tornar com um coração de carne, um coração macio, um coração frio como um coração quente. E assim ele faz soprar o vento. E assim correm as águas. Assim como o vento da primavera, realmente o Espírito Santo ele trabalha como o vento dentro de nossos corações. E assim o nosso espírito pode ser mudado. Então, dentre os ventos também temos o vento frio, temos o vento, a saia, o vento da imigração, o vento de não sei o que. Tem diversos ventos, vento da sabedoria, mas o melhor vento é o vento do Espírito Santo. Então, realmente, o Espírito Santo foi ligado ao vento. Precisamos nascer de novo. Em João capítulo 3, ele disse que realmente o vento sopra para dentro. E não sabemos de onde vem e para onde vai, mas é como o Espírito Santo que passa por nós. Realmente quer dizer que nosso vento foi ligado ao Espírito Santo. E assim, o vento, ele sopra para onde ele quer. Quem decide a direção do vento é o Senhor. Quem decide a direção da vida é o Senhor. O vento não é visível a nossos olhos, mas ele tem um grande fervor. Ele tem um grande, realmente, influência, porque as árvores elas balançam conforme o vento. Realmente, o Espírito Santo não é visível, mas o Espírito Santo quando trabalha, realmente acontece o trabalho para dentro do nosso espírito. Realmente para onde, de onde vem e para onde vamos. Realmente como todo esse poder desse vento, a influência dele, o som dele, realmente nós podemos ouvir através do nosso espírito. Quer dizer que nós podemos compreender esse evangelho. É por isso que quando o vento ele passa, como se fosse uma imagem do Senhor, nós podemos dizer, o Espírito Santo trabalha dentro do nosso coração e podemos ter o coração de amar o Senhor que nós nunca amamos, o coração de amar a Bíblia, o coração de amar a igreja, o coração de desejar a comunhão, o coração de querer amar os irmãos. E o Senhor faz derreter todas essas coisas. Realmente isso é surpreendente. O nosso coração, realmente ele pode ser derretido. Pode ficar o quê? Mas cada momento mais decisivo diante do Senhor Deus. Então todo esse coração frio, ele pode se tornar o quê? Um coração quente. Então quando bate o vento. Então assim como o vento quente que vai batendo. Da mesma maneira, realmente nós podemos com grande força viver pelo Evangelho. Também em Atos, capítulo 2, realmente quando o Senhor ele desceu dos céus. Realmente ele diz que é como um vento quente, um vento forte que desceu. Um forte apressado. Realmente o Espírito Santo, quando ele trabalha, nosso coração se torna o quê? Realmente bem aflito. Coração realmente agitado para querer andar rápido, rápido. Um coração forte, bem, um vento forte pode levar até o carro voando, não é? É por isso que quando o Espírito Santo ele trabalha, para os cristãos, realmente eles podem viver com grande força. É por isso que ele enviando essa palavra, ele pode derreter todas as coisas. Ele faz soprar o seu vento e assim faz correr as águas. É para a nossa vida também a mesma coisa. Para o nosso espírito, quando o Espírito Santo ele trabalha, de forma interessante, a água pode percorrer. O Espírito Santo percorre a palavra do Senhor. Então, segundo Pedro, em Judas, as pessoas que não receberam a salvação, eles são como uma nuvem que não tem água. É por isso que os cristãos, eles têm água, eles são uma nuvem que está carregada de água. É por isso que o Senhor ele disse para a mulher samaritana: quem beber desta água jamais terá sede. Quem beber desta água realmente não terá sede eternamente, mas terá a água vivente que transborda espiritualmente. Quer dizer que realmente a água de vida que transborda. Realmente, em João, capítulo 6, diz que isso é o Espírito Santo. Realmente, para uma pessoa que recebeu a salvação, para uma pessoa que foi santa, santificada, realmente como realmente transborda a água da vida do seu ventre. Realmente, a palavra do Senhor Deus pode ser transbordante. Realmente, quer dizer que o trabalho do Espírito Santo pode acontecer. O Senhor Deus, ele faz o vento soprar. Quer dizer que assim ele nos pode nos conduzir. Realmente, o Espírito Santo, quando ele trabalha, realmente dentro de nós, a palavra do Senhor Deus pode ser compreensível. Realmente para dentro de nós. A palavra do Senhor Deus, cada momento ele vai nos conduzir, ele vai nos mudando. É por isso que o Espírito Santo ele trabalha dentro de nós.
Também se olharmos o versículo 19. Realmente o Senhor, ele manifesta esse trabalho para Jacó. Realmente o Senhor, ele conduziu ao seu povo. Quando o povo de Israel, eles verdadeiramente retornam para o Senhor faz com que eles possam compreender a sua palavra. Então, realmente você se manter como um desconfiante, uma pessoa que desconfia da graça de Deus, acha que a vida dele está na primavera, fala, nossa, esse mundo é tão bom, não existe o céu. Não, está errado. Quem fez o inverno é o Senhor Deus. Toda a neve, a geada, todos esses pedaços de gelo. Cada momento mais as pessoas, realmente elas estão indo para o quê? Para o coração do mundo sem amor, um mundo destruído, um mundo sem salvação. As pessoas que estão sem salvação, elas vão para o inferno, recebendo da desejada. Realmente um lugar sem igual. Não dá nem para imaginar, uma dor gigantesca. Este mundo todo, está no mundo realmente de gelo, as pessoas não conseguem compreender. As pessoas acham que esse tempo agora é tudo de o quê? Um grande paz, grande descanso. Não! É um grande inverno, está chegando a tribulação, mas as pessoas não percebem. Mas os cristãos, eles precisam saber que a primavera chegou dentro dos seus corações, para o seu espírito. Agora, o Espírito do Senhor Deus está trabalhando dentro deles. Quando eles compreendem isso, realmente, mesmo que exista algo desejável neste mundo, mesmo que eu tenha recebido a salvação, existem dificuldades para viver no mundo. Mas, realmente, para a vinda do Senhor Deus, o coração que depender da vinda do Senhor Jeová, você ter o coração de esperar, você tem a primavera em seu coração. É por isso que o Senhor, dentro de nossas vidas, ele já preparou o galardão eterno, a graça, a grande bênção e graça. É por isso que quando nós temos a dificuldade, o Senhor Deus faz com que nós possamos compreender mais a sua vontade, a sua justiça. Então, muitas coisas que nós precisamos depender, muitas coisas que nós precisamos crescer. É assim realmente para que possamos compreender mais a vontade do Senhor Deus. O Senhor Deus, ele permite maiores coisas para nós. Então, realmente, no retorno do Senhor, o Senhor, ele fará chegar a grande primavera para dentro da nossa vida. Então, todo o sacrifício, todo o esforço dentro da nossa vida também. O Senhor Deus, ele nos vai permitir a toda a sua graça. Então, realmente, na vinda do Senhor, realmente todo o nosso espírito ele pode ser renovado. Realmente, ele com um corpo totalmente renovado, um corpo que irá entrar no reino extraordinário do Senhor Deus. Realmente, a primavera eterna irá chegar para dentro dos nossos corações. Realmente, as nossas dificuldades também, elas são bem temporárias. Nós precisamos considerar assim. É por isso que hoje também, a palavra de Salmo 147, a partir do versículo 15 ao 18, nós aprendemos. Então, realmente que possa se tornar um grande ensinamento para a nossa vida de fé. Vamos orar? Senhor Deus Pai, santo e misericordioso, cheio da sua graça, nós agradecemos pelo Senhor ter nos salvo através do seu grande graça, através da sua grande misericórdia e seu grande amor. Senhor Deus, que o Senhor Deus possa lembrar dos espíritos perdidos, coitados que estão ao nosso redor. Que o Senhor Deus permita a sua graça para que nenhuma pessoa se perca na sua carne e seus desejos da carne e do pensamento. Que o Senhor Deus realmente possa permitir a sua graça, porque nós possamos sempre depender do Espírito Santo, do Senhor Jesus que morreu por nós, para que possamos viver pelo seu Evangelho. Senhor, que nós possamos viver dependendo do Senhor, que nós possamos desejar a sua graça, que possamos ter o foco em nossas vidas, em seu desejo. Que nós todos, na meio da dificuldade, possam ser resolvidos, que o Senhor possa auxiliar na nossa vida. E também, para todo o trabalho da missão mundial, o Senhor Deus possa estar ajudando. Que o Senhor Deus possa manifestar a sua graça e a sua bênção. Para todo esse trabalho do Espírito Santo, que o Senhor possa estar adiante. Que o Senhor Deus, através do seu poder, possa estar conduzindo a nossa vida. Para nossas famílias, todas as dificuldades que nós temos, que o Senhor Deus possa estar cuidando. Para todas as pessoas que estiverem no sofrimento, dor em coração, que o Senhor Deus possa consolá-los. Para através do seu poder, que nós possamos vencer de todas as dificuldades. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.